Amém. Abra comigo em Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14. Mateus 7, versículo 13. Acharam? Diz assim: Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela. Versículo 14. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Amém. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, obrigado, Pai, por tudo que tens trazido, Senhor, a nós, que essa mensagem seja, ó Pai, revigorante, estimulante, Senhor, que ela seja, ó Pai, Senhor, um divisor de águas para nós, nas nossas vidas, Senhor, que Tu use, Senhor, o Teu Espírito Santo, ó Pai, para nos trazer à mente aquilo que Tu queres para nós nessa manhã. Que haja, Senhor, a Tua palavra individual, a Tua mensagem individual para cada um aqui, Senhor. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu ia terminar, a última, eu não sei se vou terminar ainda, a última pregação sobre sonhos, mas eu quis trazer esta mensagem essa manhã. Se você for a causa disso, depois você fala comigo, tá bom? Mas Deus me trouxe a pregar esta mensagem, não a outra, tá? E Deus sabe por quê, com certeza. Jesus, ele nunca foi de meias palavras. Nunca foi. Ele era direto, Ele nunca amenizou a situação porque ia chocar, porque ia melindrar, porque ele nunca foi assim. Ele sempre foi direto. Ele nunca deixou de falar a verdade porque aquilo ia sensibilizar alguém, Ele sempre foi direto com todos os ouvintes, quem estava lá, você vê como ele tratava os fariseus, preste atenção, não porque ele queria maltratá-los, mas sim porque ele queria que eles se arrependessem, tá? Então ele falava diretamente, raça de víboras, e João Batista também, quem os levou a se arrependerem? E aí ele vai, e fala na bucha, Eu não estou pedindo para você fazer isso porque ele tinha sabedoria para fazer isso, tá bom? Você não faça isso. Você fale muitas palavras, como dizia o pastor Flávio. Fale com muitas palavras, porque você não tem a sabedoria de Deus, você não sabe como colocar como Jesus colocava, Você não consegue enxergar as mentes das pessoas como Jesus enxergava, Se ele estivesse aqui, ele ia saber cada um. Aquele ali está pensando no joguinho que ele está jogando com não sei quem, aquele lá, entenderam? O outro está preocupado com o IPTU que aumentou. Jesus tem essa capacidade, nós não temos, ok? Ok? Então, use a sabedoria de Deus para falar, não a rigidez, eu sempre falei isso. Mas ele podia fazer isso, Então, ele não era político, ele não tentava ser agradável, ele era uma pessoa direta que falava a verdade. Porém, olha o porém, porque nem sempre que a gente fala a verdade, a gente fala com o amor que Jesus tinha. Muitas vezes a gente fala a verdade até como vingança. A gente fala a verdade para dar um apertão em alguém. A gente fala a verdade com outros objetivos que estão na nossa cabeça, no nosso coração. A pessoa me magoou, eu vou dizer uma verdade para ela. Aí chama, vem cá você, Aí pá, dá uma verdade na testa da pessoa, A pessoa pode até morrer, Existem vários artigos que falam que as palavras matam. As palavras matam da nossa boca. Não a palavra de Deus, Mas Jesus, ele tinha essa capacidade. Ele falava a verdade ao pecador, mas ele era extremamente misericordioso. Como é que pode isso? Pode. Ele fazia isso. Ele era extremamente misericordioso e às vezes ele falava com dureza por misericórdia. Às vezes ele falava com dureza por amor. Nós não, hein? Nós somos levados pelo sentimento e a gente, eu vou pegar agora o Alexandre que está me desobedecendo. Aí vai lá e pá, na testa dele.
tá? Deus é diferente, ok? Então, Jesus, por exemplo, ele chega e perdoa Pedro. Ele perdoou Pedro. Pedro negou ele. Imagina alguém que negue você 3 vezes, você no sufoco, né? Sei lá, os bandidos em volta de você, aí os bandidos perguntam para você que é parente, você conhece ele? Aí você, não conheço não. Se você não conhece, eu vou matar ele. Não conheço não. Olha, eu vou matar ele. Não conheço não. Com medo de ser morto junto. Vocês entendem como é que funcionou o negócio? E Jesus perdoa essa pessoa que negou a ele 3 vezes. Ficou 3 anos aprendendo dele. Recebeu a imposição de mãos. Ele foi e evangelizou, Pedro, estou falando. Ele foi e viu o poder de Deus, né? Não só na vida de Jesus, mas na vida dele. Ele fez milagres em nome de Jesus. Sabe o que foi aquilo? Ingratidão pura e medo, claro, né? Pedro disse, né, que Pedro só era valente quando estava do lado de Jesus. Quando ele está longe de Jesus, ele é um covardão, né? Então ele devia ser um bronco, né? Mas sabe aquele bronco que, quando ele está se garantindo, de repente, sei lá, com um facão, ele está sem o facão, ele era uma flor, né? Então, assim era Pedro. E Jesus perdoou ele e fez dele a base daqueles discípulos. Jesus perdoou e fez dele a base dos apóstolos. Entenda, ele foi muito importante, né? O que nós vemos também é que Jesus perdoou um outro personagem. Ele perdoou o ladrão da cruz que tinha negado ele há pouquíssimos instantes. Os dois, não um só, os dois ficavam assim, vem cá, Jesus, tu não é filho de Deus? Por que você não se solta? Por que você não se livra? Filho de Deus, nada. E, sabe, ficavam, não sei se chega a xingar, não lembro do texto, mas eles chegavam a apertar, né, emocionalmente Jesus. E Jesus ali naquela situação, e aí quando ele percebe, não sei o que o fez perceber, o que fez abrir os olhos dele, né? A gente nunca sabe. A gente se converteu como? Você lembra o que abriu seus olhos? De repente você lembra, de repente não. Mas algo abriu os nossos olhos. Aquele ladrão da cruz, teve uma hora que os olhos dele abriram. Quando abriram os olhos dele, ele vai e fala com Jesus. Jesus, se puderes, eu quero entrar no teu reino, contigo. Aí Jesus fala, hoje mesmo você estará comigo no reino de Deus, né? Sabe, Jesus o perdoou. Jesus o perdoou. Esses são 2 exemplos, né? Então, ele que tinha acabado, né, de fazer aquelas declarações contra Jesus, ele acaba sendo perdoado. Mas, mesmo Jesus nos amando tanto, preste atenção no que eu vou dizer, mesmo Jesus nos amando tanto, tendo feito tudo o que ele fez por nós, é muito difícil para nós sermos seguidores de Jesus. É muito difícil. Um dos motivos é porque nós misturamos coisas. Nós temos experiências, misturamos, né, aquilo que Deus está mandando, aquilo que Deus não está mandando. Chegamos e... Gente, toda vez que você chegar com alguma coisa, falar para mim alguma coisa que está fora da palavra, eu vou dizer, olha, isso não é de Deus não, porque a palavra diz isso, né? Porque Martinho Lutero, que ele fez as solas, né? Só isso é a nossa tal. Uma delas é sola escritura, só a escritura é, obrigado, a nossa regra de fé. Só a escritura é a nossa regra de fé. Aqui está toda a revelação. O que vier além é inspiração, é diferente. Deus, às vezes, nos dá inspiração, até hoje Ele nos dá inspiração. Você lê um texto e, sabe, você vislumbra algo que, de repente, ninguém no mundo tinha vislumbrado. Ele dá ainda a inspiração, não uma nova revelação. Por exemplo, se alguém chegar e disser, não, nós não podemos mais nos batizar. A
porque Jesus está entre nós. Eu já ouvi essa história. Aí você tem que chegar e ter conhecimento da Bíblia e dizer assim, olha só, meu amigo, Jesus mandou os discípulos irem batizarem. Como é que você está dizendo que não é para batizar? Ah, não precisa mais tomar a ceia porque Jesus está no nosso meio. E ele deixou 2 cerimônias, batismo e ceia. Como é que você está dizendo o contrário? Então, isso aqui é a nossa regra de fé. Entenderam? Então, nós precisamos entender isso. Mas, sermos seguidores de Jesus é muito difícil. Porque uma das coisas é a gente confundir as coisas, porque não tem conhecimento da palavra, porque não quer aprender. Por isso que eu peço para você, você tem que estar aqui aprendendo de manhã, tem que tirar suas dúvidas, para você não ser enganado. Porque você, infelizmente, é facilmente enganado. Pastores são enganados. Como é que você... E eu digo pastor, não é porque pastor é melhor, mas porque, teoricamente, o pastor está sempre lendo a Bíblia. E está se atualizando, e Deus fala, etc. Esses homens são enganados. Quantas aberrações já aconteceram por aí? Da minha idade só tenho eu e o Júlio aqui. Todos os outros são mais novos que eu e Júlio. O Celso é um pouquinho mais novo. Né, Celso? Estou eu e Júlio, logo depois vem o Celso. É a próxima geração. Na nossa geração, nós ouvimos falar dos borboletas azuis. Quem não é da nossa geração e lembra disso? Levanta o braço. Borboletas azuis. Nem o Júlio lembra. Nem o Celso? Borboletas Azuis foi um grupo que se reuniu no Nordeste e matou um monte de gente, fez atrocidades. Foi depois. Foi mais recente. Em São Paulo existia um grupo chamado Os Meninos de Jesus. Quem lembra disso? Oh, graças a Deus, alguém lembrou. Os Meninos de Deus, não é de Jesus, não. Os Meninos de Deus. Um grupo que começou certinho, gente. Mas como não tinha base na palavra, vou fazer barulho aqui, tá? Como não tinha base na palavra, sabe o que aconteceu? Eles foram até para transar, amor livre. Gente, eles começaram certinhos. Mas como não tinha base na palavra, até para isso eles descambaram. Porque não tinham base na palavra. Alguém chegava e, Deus me falou isso. É verdade, o amor, Deus é amor, então transar é amor. Vamos fazer amor. Deus vai aprovar. Vocês entenderam? É sutil como se engana. Existia um grupo. Alguém tem dúvidas que se matar, se suicidar é errado? Alguém tem dúvida aqui? Não, né? Não. Você sabe que os judeus tinham essa consciência? Houve um cerco dos romanos a uma fortaleza. Eu esqueci o nome da fortaleza, mas é com M-A alguma coisa. Massada. Eu acho que era Massada o nome da fortaleza. Era uma fortaleza que os romanos não estavam conseguindo chegar, né? Porque ela era no penhasco. Você tinha que descer por corda para entrar na fortaleza. Então eles ficaram lá durante o Império Romano, durante muitos anos os romanos não conseguiam pegar os caras. Até que eles conseguiram, não lembro como, conseguiram pegar eles. Como eles tinham consciência de que os romanos iam fazer atrocidades com eles e não podiam se suicidar, sabe o que eles fizeram? Eles fizeram assim, olha só, vamos fazer o seguinte, a gente faz duplas e a gente enfia a espada no outro e a gente morre. Aí não vai ser suicídio, você me assassinou, mas com um bom motivo, etc. Bom, essa é a história. Só que teve que um que não fez isso e contou a história. É um historiador, né? Ele é um historiador judeu que conta inclusive a história dos cristãos, tá? Ele se acovardou na hora, matou o cara, mas não deixou, não sei como é que foi a história, não lembro mais, mas ele não morreu. Ele ficou com medo, não morreu e contou a história de tudo, etc. Por isso que a gente sabe. Ele virou um historiador judeu, depois eu não lembro se ele se tornou romano, mas ele conta, inclusive, sobre Jesus Cristo. É por isso que a gente sabe, eu esqueci o nome dele, mas é por isso que a gente sabe que Jesus, o tal do Jesus histórico, é porque tem gente que era judeu e contou sobre a história de Jesus, tá? Saiba disso. Então, Jesus, ninguém tem dúvida que Jesus existiu, os historiadores, porque esse cara é um deles que contou essa história. Bom, por que eu falei isso? Porque, não conhecendo a Bíblia, nós cometemos vários erros. Um dos erros
foi um homem chamado, agora todo mundo vai lembrar por causa do Chico Anísio, Jim Jones. Ih, nem sabem quem é o Chico Anísio. O Chico Anísio fez um quadro humorístico chamado Tim Tones. Ele trocou o J pelo T. O real era Jim Jones, pastor, que começou certo, detalhe, começou certo. E começou devagar, saiu da palavra. E falou que agora eles iam para o céu, eles foram ali na América Central, eu não lembro mais onde foi, não sei se foi Nicarágua, alguém lembra? Hã? Guianas. Nas Guianas, então, no norte da América do Sul. Ele foi para as Guianas, uma delas, são 3, eu não lembro qual é. Aí ele foi para a Guiana, trouxe um grupo de quê? Quem são? Meninos de Deus, jovens. Presta atenção, jovens. Borboleta azul, jovens. Quem o Jim Jones levou? Jovens. Hoje tem seita levando brasileiro para os Estados Unidos, fazendo promessas. Quando eles chegam lá, eles são escravizados. Você sabia disso? Sabe por quê? Jovens. Parece que é bom. Cara, não tem. Ele não consegue, não tem conhecimento, não tem experiência, não tem nada. Aí ele embarca na furada. Aí, o que acontece? Ele é desviado, Aí esse Jim Jones fez todo mundo se suicidar, tomar um veneno, né? Quando chegaram lá, porque os pais reclamaram, aí fizeram uma incursão, ele ficava no meio da floresta, isolado e tal. Quando chegaram lá, estava todo mundo morto, exceto um dos chefes. Um deles não morreu, ele contou a história toda. Né? Um deles, mais uma vez, como lá nos judeus, não se matou. E aí ele conta a história do que aconteceu por lá. Né? Bom, voltando, nós temos de entender a palavra. Nós precisamos entender a palavra. Porque senão, não vão ser só homens que vão nos enganar, mas os demônios vão nos enganar. E nós somos facilmente enganados por algumas coisas. Eu vou trazer só três palavras, 3 exemplos nesta manhã. Os 3 exemplos são, e a palavra, a mensagem é sobre isso, né? Sobre culpa, arrependimento e graça. Culpa, arrependimento e graça. Então, entenda o que nós vamos, né, essa manhã estar aqui trazendo, e abra o seu coração para você entender. Muitas vezes nós somos levados a fazer coisas por culpa. Tipo, olha, gente, eu não estou pensando em ninguém aqui, tá? Presta atenção, eu tenho que falar porque é um exemplo fácil. Quando você se separa e tem um filho, aí você exagera no tratamento com o filho. Você dá muito doce, eu vou usando exemplos esdrúxulos, que eu sei que você não faria isso. Você dá muito doce para o filho, você dá muita comida para o filho, você tenta compensar o que você fez. Por culpa. Não, eu tenho que me dedicar ao meu filho, eu tenho que fazer tudo por ele. Aí você, por exemplo, eu tenho que fazer tudo por ele. Eu falei até no CETEB hoje de manhã, né? Falei esse exemplo no CETEB de manhã. Aí você fala assim, não, eu tenho que dar tempo para o meu filho, ele não está sempre comigo, não sei o que. Aí você vai e deixa de vir à igreja. Eu falei isso por causa do que Deus pensa sobre cabeça da família, né? Você tem que estar bem com Deus para abençoar seu filho. Se você pensa que o melhor é estar com seu filho no parque da cidade, no jardim zoológico, do que trazê-lo para cá, mesmo que ele venha, como o meu filho Ricardo já deu testemunho aqui, que ele vinha, quem lembra do testemunho? Obrigado. Ele vinha obrigado à igreja. E ele chegou e testemunha aqui. Poucas vezes ele me elogiou, mas que bom que meu pai fez isso. Porque eu trazia ele na marra. Não, tu vai. Porque a palavra de Deus diz isso, ensina o caminho. Né? Então, a gente, por culpa, faz algumas coisas. E a gente troca culpa com arrependimento, a gente confunde. A gente confunde não só isso, mas a gente também confunde graça com permissividade, com permissão para pecar. A graça não tem nada a ver com permissão para pecar, mas a gente faz isso. Né? Então, eu trouxe 3 exemplos para essa mensagem.
para a gente entender como é que funciona isso. E um dos exemplos é Judas. Judas teve arrependimento? Ih, vocês não sabem ainda o que é arrependimento e culpa? Ele teve remorso ou culpa. Ele não teve arrependimento. Ele não teve arrependimento. Ele teve culpa. Serviu de quê? Nada. Culpa serviu de nada para ele. Zaqueu teve culpa ou arrependimento? Arrependimento. Né? Ele se arrependeu. Muito diferente de culpa. Né? E Paulo foi um homem que se arrependeu e talvez seja o homem que mais tenha entendido, pelo que ele escreve para a gente, sobre a graça de Deus. Ele se sentia muito mal pelo que ele fez, preste atenção. Poderia ter sido levado por Satanás a se sentir culpado, mas ao invés disso, ao invés de se sentir culpado, ele se sentiu na graça de Deus. Aí ele fez uma correlação, porque ele se arrependeu, tá, gente? Então, ele se arrependeu, e aí ele obteve a graça, e entendeu a graça. O que Satanás faz com a gente? Ele nos acusa. Se você não tem base na palavra, por isso que eu falei, você tem que ter base na palavra. Por você, muitas vezes, não ter base na palavra, o que você vai fazer? Você vai se sentir culpado, e isso não vai te levar para a graça. Isso vai te levar para um suicídio, para sair da igreja, para, sei lá, abandonar sua família, para um monte de coisa. Menos, por exemplo, muitos dos mendigos, talvez você tenha já ouvido algumas histórias, muitos dos mendigos são pessoas culpadas por alguma coisa que eles fizeram. E aí eles não conseguem se perdoar. Aí eles se culpam e vão, tipo assim, pagar o preço. Eles vão sofrer, porque isso na cabeça dele compensa. Gente, Deus não quer compensar. Ele quer nos perdoar. Ele só precisa que a gente tenha arrependimento. Você já se arrependeu de todos os pecados que você fez? Você, durante a ceia, você está aqui na ceia para começar? Não, vou olhar para cima aqui, que alguém pode dizer que estava e não está. Mas você está aqui na ceia, quando é o lugar que a gente tem que dizer assim, Deus, me perdoa por tudo o que eu fiz. É todos os dias, tá, gente? Todas as vezes que você entrar aqui, todas as vezes que você falar com Deus, você tem que fazer isso. Mas ceia é algo emblemático, é uma cerimônia emblemática sobre isso. Você se analisar, pedir perdão e tomar a ceia, comunhão novamente. Né? Então, nós temos que entender como é que funciona, porque o nosso inimigo vai tentar dizer assim, ó, olha para mim, eu estou aproveitando que hoje não é dia de ceia. Eu fico triste quando você não toma ceia. Tá? Saiba. Por quê? Eu sei que é ou a sua cabeça que está lhe acusando, ou o Satanás que está lhe acusando. Sabe o que você tem que fazer nessa hora? Se arrepender. Ah, eu estou fazendo isso errado. Deus, eu quero... Preste atenção. Você está na igreja. Naquela hora você não está pecando. Tá? Ó, você pecou há 1 segundo atrás. 1 segundo atrás. Você é avarento, egoísta, sei lá, qualquer coisa assim que não dá para ser perceptível por outras pessoas, só você que sabe. Aí você pecou nisso, crítico demais. Aí você pecou 1 segundo atrás. O que você tem que fazer 1 segundo depois, antes de tomar a ceia? Senhor, me perdoa. Eu quero não fazer mais isso. É isso. Decisão. Não quero fazer mais isso. Isso quer dizer que você não vai fazer mais isso? Não. Mas tem que ser sincero de coração. Se você for sincero de coração, você pode tomar ceia. Aí começa tudo de novo. Aí você fica um tempo sem cometer aquele pecado e tal. Aí vai que você cai de novo. Aí você tem que pedir perdão. Tem que esperar a próxima ceia. Você pede perdão. Mas na ceia, você de novo, Deus, eu continuo sendo egoísta, avarento, etc. e tal, me perdoa, tá? Aí você vai de novo tomar ceia. Vocês entenderam? Que 1 segundo antes você pode ter cometido aquele pecado. E na hora, 1 segundo depois, né? Quando eu falo assim, ó, pensa nos seus pecados, pede perdão a Deus, você vai, claro, se arrependendo, resolvendo não fazer mais. Né? Por exemplo, uma coisa difícil é perdão. Né? Você tem que perdoar.
Aí, puxa, mas eu não consigo, a pessoa fez isso, aquilo, aquilo. Você tem que perdoar. Aí você entende, pede a Deus, eu não tenho força para perdoar. Mas se você só sente culpa, você nem vem no dia de ceia. Para não ter que se analisar, para não ter que deixar de... Né? Para não ter que perdoar, para não ter que deixar de ser isso ou aquilo. Aí você nem vem no dia de ceia. Não vou lá não. Eu vou só no próximo domingo, que eu sei que não vai ter ceia. Aí vai e muda as coisas, né? Aí tem ceia, você dança. Deus faz isso, gente. Então, culpa e arrependimento são coisas muito diferentes. Aí Paulo, abre comigo em Romanos 8, 33, nós vamos ler 33 e 35, depois a gente vai pular para 38. Romanos 8, 33 a 35. Eu vou começar, tá? Você vai ouvindo, vai procurando e ouvindo o que eu estou falando. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Quem está escrevendo isso? Paulo, que entendia muito de graça, né? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Jesus que morreu. E mais, que ressuscitou, e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Olha só, Jesus continua fazendo isso hoje, por todos que se arrependem. Tá? Quem nos separará, eu comecei no 33, tá? Eu vou até o 35, depois eu vou pular. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Alguma coisa vai conseguir nos separar do amor de Deus? Resposta, que Paulo não dá claramente, não, nada nos separará do amor de Cristo, nada. Amém? Quem vai nos justificar? A outra pergunta que ele faz é Cristo, que morreu, por causa disso. Aí vem em 38, pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, ele bota sempre os opostos aqui, né? Nem qualquer coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Primeira palavra dessa mensagem, graça. Isso é graça. Esse amor de Deus incondicional, enorme, é para nós a graça de Deus. A graça, né, não é só a salvação que nós recebemos, a graça é também um amor que nós não merecemos. Lá, não precisa abrir, em João 3,16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou, que entregou o seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é graça. O amor nós não merecemos porque somos vacilões. Nós somos vacilões. Nós pecamos. Mas Deus nos ama muito. Primeira palavra, então, é graça. Você precisa entender a graça. A segunda, Judas, é culpa, né? Então, ele se sentiu culpado. E apesar de ter visto, durante 3 anos, Jesus salvar a prostituta da morte e perdoar a prostituta, ele ter visto não posso falar, está gravando. O Zaqueu, eu ia falar, o safado. Zaqueu era um enrolador, um enganador. Ele cobrava dos judeus, ele era judeu, cobrava dos judeus, além do que deveria, só por trás tinha um exército romano. Então ele se endinheirava com isso, né? Ele era o cobrador de impostos dos judeus. Judeu cobrando judeu, tá? Não era um romano cobrando, ele era o cobrador de impostos. Então ele era um enganador e um ladrão. Ele era um enganador e um ladrão. E Judas viu ele ser perdoado, restaurado, regenerado, arrependido. E essa é a terceira palavra. Ele se arrependeu. E Judas, não. Judas se sentiu culpado. E com a culpa, enganado pelo seu ser, porque nós somos enganados pelo nosso coração. Às vezes a gente pensa que algo é bom e não é. Se está fora da palavra, não é bom. Né? E aí você é enganado pelo seu coração.
E ele foi enganado pelo coração dele, ele viu tudo aquilo, no entanto, ele foi enganado porque ele deixou uma brecha, a ganância, né? A ganância, diz da palavra, que ele roubava já roubava antes. Ele roubava da bolsa, ele era o encarregado das finanças do grupo, né? Então, existiam pessoas que financiavam o grupo, ele ia lá e pegava para ele. Então, ele já fazia isso, ele já tinha ganância, né? E, então, ele já era ladrão, né, há muito tempo. E aí ele vai, em vez de ele se sentir arrependido, ele se sentiu culpado, sem entender a graça. E o que acontece? Aquele que poderia salvá-lo não o salvou, porque ele não se arrependeu, ele sentiu culpa, e aí ele vai e se mata. Tá? Nós temos um problema muito sério, uma dificuldade, trocar as coisas, inverter, né? O conceito de culpa, ao invés de arrependimento, o conceito de graça, ao invés de culpa. A gente exagera na graça, acha que porque eu tenho a graça eu posso fazer qualquer coisa, e a gente erra por falta de conhecimento. Aí Paulo, Romanos 7, 15, é um versículo só, eu vou pegar e ler direto, tá? Eu não vou poder te esperar. Romanos 7, 15. Diz assim: não entendo o que faço. Tem versões até melhores que essa, tá? Mas, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. Aí outra versão diz: eu não faço o que eu quero, eu faço o que eu não quero. Né? Então eu vou ler de novo. Não entendo, Paulo falando, tá? Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. Gente, nós confundimos as coisas, as posições, as ações, né? Nós temos dificuldade para alguma coisa e facilidade para outra. Então, normalmente, porque nós temos um inimigo que nos acusa, normalmente, nós temos dificuldade de nos arrepender e facilidade de nos sentirmos culpados. É fácil a gente se sentir culpado, mas é difícil a gente se arrepender. É um troço tremendo, mas isso é por quê? Porque nós temos um inimigo que nos acusa, etc. e tal. Então, é mais fácil, olha o que eu vou dizer, a gente se sentir culpado do que a gente se sentir arrependido. É mais fácil a gente se culpar do que se arrepender. E é difícil, por causa dessas coisas, é difícil a gente entender a graça. A graça que traz paz à nossa vida, a gente não consegue entender. A gente se sente culpado e não arrependido, e sem arrependimento você não vai à graça. Você não se sente agraciado, você não se sente perdoado. E aí não tem finalidade nenhuma você se sentir culpado. Por outro lado, tem gente que considera a graça permissão para fazer qualquer coisa. E aí vai e peca, também não se arrepende. Ele pode até não se culpar, mas também não se arrepende. Então essas três coisas são muito, não é interessante, são muito importantes, né? E aí tem um trecho de um pastor que de vez em quando eu leio, né? Um trecho bem pequenininho. O nome dele é Israel Belo, né? E diz assim, isso aí é de agosto de 2017. Ele diz assim, o título é Fiquemos com a Graça. É um trecho pequenininho, diz assim: entre extremos, opomos graça e culpa. Que bem nos faz a culpa, se não de nos sentirmos culpados? Na verdade, isso não é um bem, ele está de ironia, né? Que bem nos faz a culpa, se não nos sentirmos culpados? A culpa é um convite, presta atenção a isso agora, por favor. Isso aqui é que é o mais importante, por isso que eu peguei isso aqui, esse texto dele, tá? A culpa é um convite ao pecado. A culpa é um convite ao pecado. Como se o nosso fracasso tornasse o pecado inevitável. Então, eu pequei. Ao invés de me arrepender, eu me sinto culpado. E aí o Satanás, ele vem e culpa você. E diz assim: meu filho, é impossível você deixar de fazer isso.
Pronto. Aí você volta a fazer. Então, a culpa é um convite ao pecado, como se o nosso fracasso tornasse aquele pecado inevitável. A culpa é real, mas não pode ser o horizonte baixo da nossa vida. A culpa é real, ela vem sobre nós, mas isso não pode ser a nossa realidade. Nossa realidade é levantar e pedir a Deus, Deus, me ajuda, eu estou arrependido. Essa é a realidade. E aí, todo o resto virá. Culpa não serve para nada. Existe uma dificuldade de se arrepender, uma facilidade de se sentir culpado, e por causa desses sentimentos, nós não conseguimos entender que nós estamos debaixo da graça de Deus, e sem entender que nós estamos debaixo da graça de Deus, nós não temos paz. Nos é tirada a paz. Essas ideias estão erradas. Nós vivemos isso na nossa vida. Nós vivemos sendo motivados a errar, né? E desmotivados a entender as coisas. Nós vivemos motivados a errar e continuar errando por causa da culpa. Entender o que realmente nós somos, quem nós somos, o que nós somos. Não fica se negando a entender que você é pecador. Entenda que você é pecador, mas que você pode resistir ao pecado com Jesus Cristo. Vocês entenderam? Eu não tenho que ficar pecando, mas eu tenho que entender quem eu sou, ficar negando, não, eu não sou pecador, não, eu não sou pecador, não, eu não sou pecador. Vira mantra, que nem outros que a gente conhece na política aí, vira um mantra e não serve de nada. Serve de nada. Então, entender quem nós somos, entender realmente o sacrifício de Jesus, como nós vamos ler depois novamente, o amor, que é mais alto que qualquer altura e mais profundo que qualquer profundidade, né? No lugar mais fundo. Entender quem foi Jesus, o sacrifício dele, o que nós podemos ser, você pode sim. É possível você não pecar, é possível sim. Não deixe que a culpa o engane, né? Então, apesar de sermos quem nós somos da nossa natureza, é possível sim. E aí, eu digo para você, a culpa não serve para nada, enquanto o arrependimento serve para nos direcionar para Deus, para aquilo que Ele quer. E a graça, ela tem que ser entendida como algo de mais valor, superior à culpa. Por isso Paulo fala do amor de Deus. A graça é superior à culpa, gente. Não há culpa que possa suplantar a graça de Deus. Então, o que nós precisamos? Nos arrepender. Amém. Mas a graça é superior à culpa. Amém? Você entendeu isso? Pedro teve culpa. Ele ficou amargurado quando ele errou. Ele e Judas se sentiram culpados. Qual a diferença entre Judas e Pedro? A diferença é que Pedro entendeu a graça e se arrependeu. Aí eu posso inverter, né? Pedro entendeu a graça e se arrependeu. Ou Pedro se arrependeu e entendeu a graça. Tanto faz, mão dupla. Tanto faz. Qual o caminho? Você entender um e outro. E aí você vai sair e você vai ter paz. Judas não entendeu a graça e se matou. Judas não se arrependeu, não entendeu a graça e não está salvo. Ele não entendeu nada. Ficou 3 anos e não entendeu nada, né? A graça, outra coisa que nós temos que entender, ela nos permite pecar? Não. Amém? Não. Não nos permite pecar. Ela nos permite permanecer em pecado? Não. Não. Entender a graça e o amor de Deus nos faz buscar a Deus. E para terminar, eu quero que você abra de novo em Romanos 8. Eu vou esperar você achar. Romanos 8, versículos começando 33 a 35, tá? É aquele texto novamente sobre o amor, tá? E aí, enquanto você procura, eu vou dizer para você, a graça me faz entender que eu sou pecador, mas que eu sou perdoado. Você pode repetir isso comigo? A graça
me faz entender que eu sou pecador, mas eu sou perdoado. Isso me traz paz. Paz. Sabe uma das coisas que Jesus veio fazer? Se você estivesse aqui no CETEB, você saberia? De manhã, 9h30. Sabe o que Jesus veio fazer? Vem cá, vou chamar o... Vem cá, Celso. Você vai representar pelos seus cabelos brancos Deus Pai. Vem cá. Sérgio, vem cá. Sérgio é bem mais novo, vem cá. Fica aqui, cara. Você está fugindo, fica aqui, cara. Olha só. Olha só. Presta atenção. Deus tem raiva, ira pelo pecado. Tá? Ele tem ira pelo pecado. Quando Jesus veio, ele trouxe para os homens paz com Deus. Ele apaziguou a ira de Deus. Quando é que essa ira vai ser solta de novo? Dou-lhe uma? Quando Jesus voltar. Aí Jesus tira os da paz. Né? De manhã eu brinquei que nós somos os homens da nuvem. Nós somos os da nuvem. Então nós vamos estar na nuvem quando ele fizer isso. Jesus tira, não Jesus, desculpa, os anjos tiram e nos levam a Jesus. Tá? Aí a gente está aqui. Aí a ira de Deus vai se revelar. Tá? Então, Jesus veio fazer a paz. A paz. Esse cara está muito duro, o Celso é mais molinho. Ele é muito duro, muito envergonhado. Oh, Deus veio fazer a paz entre Deus, Jesus veio trazer a paz entre Deus e os homens. Homens arrependidos, decididos a não pecar, decididos a seguir a Deus. Eu comecei dizendo, é muito difícil. Estreita é a porta e apertado o caminho. Eu tive que decorar para não inverter, tá? Estreita é a porta e apertado o caminho que leva à salvação. Arrependa-se e tenha paz. Amém? Viva em paz. Podem ir. Vocês são muito duros. Eu vou trazer jovens que é mais fácil de manobrar. Eu diria que vocês são 2 fuscas, né? Eu preciso de carro dramático aqui. Mas, gente, Romanos 8, 33 a 35 diz assim, ó, quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Olha para mim. Isso tira a nossa paz, a acusação do nosso inimigo, ou da nossa própria cabeça. Quem fará acusação, quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Gente, a todo momento a gente toma decisões. Algumas são erradas. Optamos errado. Isso vai tirar a sua paz? Não. Eu errei. Eu já falei aqui, quando eu erro, e, sabe, eu sou consciente daquilo, eu erro até com vocês. Presta atenção. Até com vocês eu erro. Quando eu percebo, caramba, eu errei. Aí eu peço, Deus, me perdoa, tenta cancelar as consequências do meu erro. Eu faço isso. É isso que você tem que fazer. Porque eu, como pastor, a palavra, como eu falei, né, a palavra mata. Eu falei aqui, eu falei de manhã, não lembro mais. Mas a palavra muitas vezes mata. E aí, puxa, às vezes eu solto uma palavra errada. E aí eu peço, né, quando o Espírito Santo me toca, você vacilou. Aí eu peço, cancela isso. E me deixa em paz. Eu tenho que ficar em paz, senão eu não prego mais. Eu não aconselho mais, eu não faço mais nada. Certo? Eu sou pecador. Eu erro. Eu tenho emoções. Você, como você. Então, o que a gente precisa? De paz. Então, quem fará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Versículo 34. Quem os condenará? Foi Cristo que morreu. Ele está dizendo aqui, quem pode condenar se Cristo já morreu? Né? E mais, que ressuscitou e está à direita de Deus Pai e também intercede por nós, nosso advogado. Né? Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Aí ele fala do nosso sentimento, né? Nós quando estamos com medo, tribulação, isso aqui, a gente se separa de Deus. Será a tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Não, nada disso vai nos separar. Aí pula para o 38. Agora ele muda de figura para coisas da natureza, né?
Pois estou convencido de que nem morte, ele está falando de valores, né? Coisas absolutas com muito fortes, né? Nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes. 39. Nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E para terminar, nós vamos fazer, né, você entenda, a saudação, que nós não fazemos normalmente, na Nova Vida a gente não faz normalmente, né? Mas a saudação de Paulo, graça e paz. Que você tenha graça e paz. Você pode falar com alguém ao seu lado? Alguém, graça e paz. Amém? Graça e paz. Olha, preste atenção. Isso é um alívio para o nosso coração. Se você se sentir acusado, entenda que você abençoe. Eu vou pedir para você fazer de novo, agora no sentido de abençoar, de estar desejando. Nós não vamos orar hoje. Eu até ia orar, mas não, isso basta. Deseje para as pessoas graça e paz, mas assim, deseje para ela. Acrescenta o que você tenha graça e paz, amém? Que você tenha graça e paz. Fala para as pessoas. Amém? Amém. Culpa nunca mais. Culpa não serve para nada. Amém? Vamos ficar de pé. Que você entenda isso, que você saia, né, com esses sentimentos de graça e paz. Amém? Vamos cantar aquela música, meio de 10, mas canta só uma vez e sem repetir o primeiro direto da música, tá bom? Ao erguermos as mãos para adorar e clamarmos a Ti, Tu virás, nós viemos aqui te adorar, Deus de graça e favor. Ao erguermos as mãos para adorar e clamarmos a Ti, Tu virás, nós viemos aqui te adorar, Deus de graça e favor. És Tu, meu Senhor, digno és do meu louvor. Só Tu és, todos dirão que és Tu, sim, és Tu. Santo, Santo é o Senhor poderoso. Santo, somente o Seu nome é. Santo, Santo é o Senhor poderoso. Santo, somente o Seu nome é. Ao erguermos as mãos e clamarmos a Ti, Tu virás até nós por Tua graça e favor. Ao erguermos as mãos e clamarmos a
chegarás até nós, por tua graça e favor. Amém, Jesus. Aleluia, Pai. Aleluia. Feche seus olhos, Senhor. Nos leva em paz para os nossos lares, Senhor. Que a tua graça, Senhor, venha a nós por meio de Jesus, ó Pai. Que o amor de Deus, nosso Pai, venha ao nosso coração. Que a consolação do Espírito Santo esteja sobre nós. Oh, nos dá um dia maravilhoso, nos dá uma semana maravilhosa. É o que nós pedimos. Não permita que o nosso acusador nos acuse. Oh, Pai, nos lembre, Senhor, de Romanos 8, Senhor. Que a gente lembre desses versículos, a gente leia novamente. Oh, Pai, consola aquele que precisa ser consolado, Senhor, aquele que entrou essa noite, Pai, precisando ouvir esta mensagem, essa palavra, Pai. Traga, Senhor, paz a todas as vidas. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Eu te peço, Pai, nos leve em paz. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Amém?